Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está nos assistindo. Hoje eu chamei o meu amigo e colega de crítica, Vitor Russo, para a gente bater um papo sobre filmes ruins e diretores que amamos. Assim. Tudo certo contigo, Vitor? Tudo certo, um abraço, Diego. É muito feliz de poder participar aqui com esse cara que eu admiro tanto. Ah, E bora, né? Bora falar desses filmes ruins, que diretores bons acabam fazendo filmes ruins também. aham. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Russo, do 16mm, canal do YouTube, e também tenho um conteúdo próprio para o meu Instagram pessoal, onde eu faço mais análises, faço listas com a tentativa sempre de recomendar filmes variados, alguns um pouco mais populares, outros que muitas pessoas podem nunca ter assistido. E o meu Instagram, acho que o link está aqui embaixo, né? E além disso, eu escrevo crítica para filmes e filmes. Então, estou aí em várias plataformas diferentes. Perfeito. Sigam o Vitor, que ele é um dos melhores da área, assim, falou isso sem nenhum tipo de comprometimento, assim, com ele, só porque ele tá aqui, mas é porque eu acho mesmo, assim, o trabalho dele é foda. E os links dele vão estar aqui, assim, tanto o link do YouTube, quanto o link pro Filmes e Filmes, quanto o link do Instagram, assim, não esqueça de seguir. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um link no vídeo, comentar aqui embaixo, assim, falando das nossas escolhas, das suas próprias escolhas sobre os filmes de diretores que vocês não gostam, mas que vocês, quer dizer, dos filmes que vocês não gostam, de diretores que vocês gostam, assim, toquem no sininho de notificação, recomendem o vídeo, o canal, compartilhem nas suas redes sociais e me sigam nas minhas redes sociais que vão estar todos aqui. Vitor, assim, eu tive essa ideia de falar desse tema porque eu acho importante, porque assim, eu sou um crítico, assim, que eu gosto, eu valorizo muito essa coisa da autoralidade do diretor, não no sentido banal, mas de você pensar na obra toda de um diretor que te fascina, ver uma coerência nessa obra e realmente, assim, defender essa obra, porque eu acho que isso faz você ver coisas muito específicas e interessantes dentro dessa coisa de fazer o cinema, de construir o cinema, né? De como o diretor consegue aplicar essa traços e habilidades de filme para filme que se conversam como um todo, assim, e que acabam engrandecendo o filme. Mas eu acho que, tipo, fazer isso também não exclui o trabalho coletivo de várias outras áreas que também importam dentro para a concepção do filme e que estão juntas com o diretor, né? Assim, o bom diretor vai conseguir agregar outros profissionais que são tão importantes quanto, assim, para conseguir somar com aquele trabalho, né? Esses profissionais têm a sua importância, sabe? Então, eu não acho que o autorismo e o fator de ver o cinema como arte coletiva eles se batem, né? Eu acho que parte disso também, eu acho que fazer uma lista dessas é importante, dessas recomendações é importante, assim. Na verdade, não são recomendações, mas há essas percepções de filmes é importante, porque aí a gente percebe que o cinema é uma arte tão variada e que não existe regra, que até diretores que têm uma obra que a gente ama muito são capazes de fazer filmes ruins, e tudo bem, não precisa ser gênero por causa disso, só mostra que eles são humanos, né? Assim, e que a arte depende de vários fatores para você fazer filmes que sejam bons, assim, na nossa opinião, que sempre vai ser subjetiva. Talvez muita gente possa ver filmes que a gente vai citar aqui e achar filmes bons, e até não gostar dos diretores, não gostar dos filmes que a gente está falando, né? Então, isso que me interessa muito, sabe? Eu acho que a gente vê isso, sabe? A gente vê que até diretores bons podem fazer filmes ruins, e até diretores ruins podem fazer filmes bons de vez em quando, diretores medianos podem fazer algum grande filme, sabe? Sempre varia muito, sabe? Diretores só bons podem fazer filmes excelentes, apesar de ter uma carreira que é irregular. Então, acho que tudo isso varia, sabe? Eu acho que essa coisa de não ser um clubismo, sabe? Não é porque um diretor que a gente ama, a gente vai ter um protecionismo dele e achar que tudo que ele faz é bom. Pode ter filmes dele que a gente não vai gostar, e não é porque a gente não gosta que a gente vai negar isso, assim. E, logicamente, tem aqueles diretores que podem ter obras que são menores, mas até obras menores fascinam a gente, né? Assim, não sei o que você acha desse tudo isso que eu falei, esse texto tão gigante, assim. Eu concordo bastante. Até acho que essa semana mesmo eu recebi algum comentário no sentido, e recebo direto, no sentido de vocês têm diretores que vocês gostam e vocês defendem sempre, diretores que vocês não Aham. gostam, e vocês quase nunca gostam dos filmes deles, sempre Todo mundo manda criticam. essa, né? E de certa forma acaba sendo normal, né? A partir do momento que Lógico. a gente se identifica com aquela autoria do cineasta, não que a gente vá gostar de tudo dele, mas é comum que a gente goste mais daqueles filmes, já Que que a a gente gente seja gosta, mais simpático a eles, né? exato, Assim. a visão dele e tudo mais. E quando a gente não gosta de algo em um cineasta e esse algo se repete
ou pode ser várias coisas que se repetem durante toda a obra de cineasta, é uma tendência que a gente não simpatize tanto com repire a gente no filme, com certeza. Exatamente. Então eu concordo completamente. Até com o lance de muitos cineastas que são medianos, às vezes, dependendo de um momento do mundo, ele consiga se articular de alguma forma dentro de alguma obra e acabe uma obra sendo melhor do que a maioria da carreira dele. Acho que é muito normal e eu concordo bastante com tudo que você falou. Acho que eu vou mais ou menos pela mesma linha. Não, com certeza. Tem um discurso que eu não gosto muito, assim, que é essa coisa, tipo assim, mas se o outro diretor fizesse esse mesmo filme, vocês falariam mal, vocês falariam bem, porque, Se tipo, fosse outro diretor, não seria esse mesmo não filme. seria esse mesmo filme, exatamente, né? Assim, seria uma coisa totalmente diferente, porque você tirar um fator desse já muda completamente o filme, né? A ordem das coisas, então seria outra coisa. Então aí é um campo imaginativo que é muito que é muito fora da realidade de fato do que é a coisa e do que é a arte, né? Assim, tipo assim, lógico. Pode falar, Vitor, pode falar. Eu acho que em parte isso acontece também porque a crítica, e em parte, grande parte da crítica mesmo, acaba reforçando essa ideia de uma regra de avaliação de um filme, né? De colocar o Lógico. filme em caixas. Então, a própria ideia de autorismo, ela não é muito bem entendida, acho que por muita gente, dentro da crítica mesmo. Lógico. Que acaba analisando os filmes dentro, muitas vezes, da ideia do filme ser difícil de se fazer, ou de tal técnica, ela é sempre boa. Não necessariamente. Então, Perfeito. acho que muita gente analisa e isso acaba passando para o público, para o espectador, é a ideia de observar o filme sobre uma mesma ótica para todos os filmes. E isso, para mim, acaba sendo bastante problemático, e por isso que acabam surgindo esse tipo de discurso. Não, perfeito, concordo totalmente com você. E aí, já aproveitando para falar disso, eu queria que você pegasse o seu primeiro exemplo de um filme que você acha ruim, de um diretor que você ama ou gosta muito, assim. O primeiro, assim, poderia ter muito mais filmes. Tem muito filme que eu até talvez cite aqui, mas eu não lembro direito do filme. Pode ser que reassistindo hoje eu tenha outra impressão. Mas esse, para mim, o Spielberg é um diretor que eu adoro, mas tem muitos filmes do Spielberg que eu não gosto. E para mim, acho que o que eu menos gosto de todos eles, acho que talvez um dos únicos que eu realmente odeio é Cavalo de Guerra. Pô, Cavalo de esse é horrível mesmo, na verdade. Nossa senhora, para mim esse filme não funciona. E é mais um filme que entra bastante nessa lógica, né? Que muita gente fala, não, Cavalo de Guerra é bom porque é bonito e tal. Realmente, tem uma fotografia que você pega quadros ali, você monta quadros espetaculares, mas ao mesmo tempo é a grande parte do problema, é toda essa romantização que ele cria por meio da imagem da guerra, né? E acho que isso acaba aparecendo em algumas obras do Spielberg, né? Principalmente nesse momento da carreira dele. Mas para mim, Cavalo de Guerra assim, é o grande exemplo de tudo isso. Eu também não gosto, não. Assim, eu acho que é um filme que eu entendo o virtuosismo estético do Spielberg, que muitas vezes funciona, tal, assim, e a fotografia do James Kominski, que ele é excelente, né? Então realmente tem quadros do filme que são pinturas mesmo, né? Ele tem é um dos filmes que o Spielberg mais tenta ser esse saudosista do John Ford mesmo, assim, né? E pensar o cinema clássico, né? Tem as citações ao Ford, tem as citações ao Victor Levaux, esse cinema clássico que o Spielberg é muito fã. Só que eu acho que fica muito falso e artificial, sabe? Fica uma citação muito burocrática da forma mesmo, né? E acho que o filme cai também num dos piores traços do Spielberg, que é a preguiça, né? Excessiva, né? Que o Spielberg é um diretor melodramático, né? Emocional. E às vezes eu acho que ele apela para isso, sabe? Assim, quando o Spielberg consegue o equilíbrio emocional nos filmes, assim, sabe? Assim, emotivo, ele faz coisas espetaculares, sabe? Em questão emocional mesmo, de tirar a emoção do espectador, sabe? Até porque cinema é manipulação. Tudo bem um filme que a gente chore com ele, assim, mas quando você vê o que o filme está desesperadamente querendo que a gente chore, assim, sabe? Aquilo é tão falso, sabe? A imagem do filme é algo tão fácil, assim, é algo tão um academicismo barato mesmo. Isso me tira muito, assim. Inclusive é curioso porque eu pensei em outro filme do Spielberg para falar, assim, apesar do Cavalo de Guerra considerar um dos piores. Eu também adoro o Spielberg, é um diretor que eu gosto muito, mas o Spielberg é um diretor que eu acho que quando ele erra feio, assim, sabe? Tem alguns filmes dele que eu acho deploráveis, assim, sabe? Bem chatos. E aí, dos piores, também estão os piores, é um dos filmes que o pessoal menos lembra dele, que é o Amistad, assim, que é o filme de 97 que ele Não fez. vi, não vi, não vi, É, não vi. acho que muita gente não viu o Amistad, né? Que é um desses filmes que ele fez com um interesse muito de Oscar, tal, assim, de temporada de premiação,
e que para mim é um drama muito burocrático, de época, assim, sabe? Se você falar que esse filme foi dirigido por qualquer um desses outros de diretores medíocres, assim, que aparece temporada de premiação, você acredita, sabe? Assim, porque é uma coisa muito assim, e aí tem um ritmo muito complicado, assim, os personagens são todos meio diluídos, sabe? Assim, e tem muito uma autoimportância dentro do filme que fica parecendo banal, sabe? Tem essa coisa que o Spielberg às vezes cai, sabe, de uma certa falsidade dramática quando ele tá nesses projetos que parece que ele não tá se sentindo à vontade, sabe? Que ele quer ser muito algo, assim, uma aprovação desesperada, sabe? Assim, de mostrar, ó, eu sei falar de temas sérios, eu sou um diretor sério, e aí fica Isso sem acontece identidade, muito sabe? em filmes dele baseado em fatos reais também, né? Eu É. sinto bastante. Filmes como Lincoln, por exemplo, também. Sim, 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 O sim. lance que você falou até dele cair meio que o pessoal do mais piegas, até em filmes muito bons dele, que assim, eu não acho tão bom assim, mas a maioria das pessoas gosta muito, que é a Lista de Schindler, para mim, o final da Lista de Schindler, para O mim, final é muito ruim. é É, muito ruim. É muito é. ruim. Porque não precisava disso, naquilo destoa no resto do filme, né? Assim, né? Parece É. que é uma coisa que ele quer de qualquer jeito um tipo de reação da plateia e ele não consegue a reação da plateia só pelo filme mesmo. Parece que ele tem desesperadamente criar algo que vai te tirar daquilo, né? Assim. E além do Amistad, tem toda essa questão também de como ele vê a escravidão, né? Assim, essa coisa, né? Uma coisa muito esse clássico exemplo do Branco Salvador, White Savior e tal, assim, de um jeito muito, ainda mais de um jeito tão burocrático e sem nenhuma identidade, sabe? Porque todos aqueles atores do filme, né? Você tem o Anthony Hopkins, que até foi indicado por Oscar, o Matthew McConaughey, que é o pseudo-protagonista, assim, você tem o Morgan Freeman, é um dos primeiros filmes também de Jean Su, né? Um dos filmes que ele surgiu, tal, assim, mas eles são tão diluídos dentro dessa narrativa que ficou meio, sabe, é tudo muito solto, sabe, assim, parece muito, cara, assim, parece um daqueles filmes que, sei lá, o Harvey Weinstein produzia nos anos 90 para ganhar Oscar, assim, sabe, e o Spielberg fazendo um filme desse é meio complicado, sabe, então detesto mesmo, assim, não é um filme que eu gosto, e o diretor eu gosto muito do Spielberg, né, porque eu acho que o Spielberg é um diretor que quando ele acerta é altíssimo, né, assim, quando ele erra, porra, tem esse tipo de filme, né, mas aí pensando em outro filme, assim, de um diretor que eu amo demais, assim, sabe, que é um outro filme pouco conhecido dele, que é A Hora do Amor, do Ingmar Bergman, filme de 71, que é o filme que o Ingmar Bergman, um dos poucos filmes que o Ingmar Bergman fez nos Estados Unidos, né? Que fala sobre um casal sueco, né? É um casal em conflito, né? Como é comum na obra do Bergman, né? E aí acaba acontecendo a traição da mulher desse casal que acaba se envolvendo com um americano que é interpretado pelo Elliot Gould, né? Elliot Gould, acho que muita gente hoje em dia conhece ele como o pai da Mônica e do Ross, do Friends, assim, mas ele era um dos grandes atores dos anos 70, sabe? Trabalhou com Robert Altman, assim, vários outros grandes diretores, né? E o filme é protagonizado por duas figuras carimbadas da obra do Bergman, né? Que são a Bibi Anderson e o Max von Sydow, né? Atores espetaculares, né? E o próprio Elliot Gould, né? É um ator espetacular. Mas eu acho que esse filme acaba não funcionando porque tudo que tem de sincero e latente na obra do Bergman, nas emoções humanas, assim, é articulado de um jeito aqui que parece que ele não vai para lugar nenhum, sabe? Parece que ele nem tá fazendo um filme hollywoodiano, nem tá fazendo um filme do Bergman, sabe? Assim, fica uma coisa meio quebrada no filme. E é um filme que mistura tanto o sueco quanto o inglês, sabe? Assim, então parece um filme perdido em terra nenhuma. Eu acho que ele não articula muito bem isso. E a relação dos três personagens, assim, é uma relação muito quebrada, não no bom motivo, sabe? Parece que nunca atinge a conexão emocional que o filme do Bergman costuma atingir. O Bergman, cara, é um dos melhores diretores de atores do mundo, e nenhum dos atores está bem, né? Assim, o Elliot Gould ele parece totalmente deslocado dentro do filme, sabe? O Elliot Gould é um puta ator, sabe? Então é muito esquisito, sabe? É um filme que deixa com uma sensação que ele não vai para lugar nenhum, sabe? Assim, parece que ele é parece que ele é alguém tentando fazer o Bergman, sabe? Assim, não o filme do Bergman, é uma coisa muito esquisita. Não sei se você já viu esse filme, assim. Esse eu não vi. O Bergman é um dos meus diretores favoritos, assim, um dos 5 Eu diretores amo. favoritos. Eu pensei até em colocar um filme dele, mas aí eu falei assim, pô, não é um filme que eu odeio, sabe? Eu só não gosto tanto quanto os outros, que é O Ovo da Serpente. Que também é Essa o eu não vi.
Eu vi faz muito tempo também, eu não lembro direito dele, então eu falei, não, esse daí eu vou deixar de fora por causa disso. Mas esse que você falou eu não assisti ainda, não. Tem muito filme também, né? O Bergman tem uma carreira bem Bastante, longa, né? bastante, Bem longa. bastante. Bastante engraçado que o Ovo da Serpente é da mesma época desse filme, né? Uma das tentativas dele de fazer um filme fora da Suécia e tal, assim, né? Fora desse ambiente que ele sempre esteve, né? Assim, né? Total. Eu vou puxar o próximo, então, de um diretor assim que eu não gosto de tudo dele também, mas quando eu gosto bastante, que é o Fincher. Mas o Fincher de Mank, meu Deus, Olha não só. não tem a menor condição. Assim, Mank para mim é muito problemático. Até uma das críticas que eu mais me arrependo de ter feito, né? Eu olho para minha crítica e discordo de tudo, basicamente, dela. Que entra também um pouco nesse lance do virtuosismo, né? Da busca de você trazer Cidadão Kane, a estética de Cidadão Kane, replicar de alguma forma, mas que, que não fica tão bom assim. E quando a gente vai para toda. O filme ele soa inteiro como uma ideia de essa é a verdade, eu vou contar a verdade que vocês não conhecem, né? Tipo, Aham. que é, nossa senhora, é horrível, assim, ele puxa uma teoria da conspiração do pai dele com a Pauline Kael e Paulo tenta, Kael. nossa senhora, é muito ruim, assim, Mank para mim é muito, muito ruim. Até como ele tenta replicar Cidadão Kane esteticamente, soa até meio contraditório, né, porque ele quer falar quase como Cidadão Kane e a base dele estar no roteiro do Mank e tal, Aham. só que ao mesmo tempo ele tenta replicar toda a questão estética que é uma ideia do Orson Welles, né? Então, Sim, assim, sim. para mim não faz qualquer sentido, assim, Mank é muito, muito fraco. Entendo, entendo. Assim, é engraçado você falou esse negócio que você fez da crítica do Mank. Assim, quando o Mank saiu, eu fui ver o filme e tal, na Netflix mesmo. Fiquei bem empolgado com o filme, mas é um filme que cada vez que eu pensava nele, ele diminuía muito na minha cabeça, assim, sabe? E eu fiquei mais empolgado porque, assim, eu gosto do Fincher, tem vários filmes dele que eu acho filmaços e tal, assim, mas não é um diretor que particularmente eu fico pensando muito nele, assim, que os filmes dele me arrebatam, não. Mas eu gosto muito do assunto, Cidadão Kane, porque eu amo Orson Welles, assim, amo Cidadão não Kane, são as números de outras saúde da minha vida, sabe? Então, e eu sei bem dessa história e tal, então tava bem interessado para ver o take dele, né? Apesar que, logicamente, quando você começa a ver as entrevistas dele, você via que o take dele não ia ser muito animador. Praticamente não é um filme que eu não goste, não, apesar de eu super entender que não gosta, achei um filme legal, apesar de ter coisas, tipo, deploráveis. Tudo que você falou, eu concordo, assim. Eu acho que toda essa coisa, tipo assim, eu vou falar do Cidadão Kane, vou criticar a lógica do Cidadão Kane, mas vou emular o Cidadão Kane esteticamente, cenicamente. Eu acho muito truqueiro, sabe? Assim, eu acho que tem coisas constrangedoras, sabe? Assim, o final do filme com o Mankiewicz velho lá com o Oscar, eu acho horrível. Assim, Horrível. sabe? É horrível. Eu acho toda aquela parte do Orson Welles berrando com ele, o Orson Welles virar o vilão do filme, eu acho horrível. Historicamente, o filme é uma grande mentira mesmo, a gente sabe disso, assim, sabe? Assim, esse ponto que ele fala essa coisa, tipo assim, do roteirista versus o diretor, ou toda essa coisa, tipo, a autoria do diretor versus o cinema como ponto coletivo, eu acho simplório e totalmente desajustado. Assim, aquele draminha da Lily Collins eu acho muito ruim, sabe? Assim, o filme tem vários problemas, mas eu gosto de como ele vê essa Hollywood como uma coisa totalmente artificialesca, sabe? Assim, eu acho que o filme ser artificialesco, assim, sabe, na mise-en-scène dele, sabe, nas coisas estéticas dele, assim, são um preciosismo tão forçado, assim, acaba meio que combinando com isso. Acho que isso nem foi proposital, mas como tá no filme, eu gosto disso, sabe? Assim, eu Até como acho que ele usa um casa. pouco a computação gráfica, né? Que torna mais Exato, artificial e tal. Isso é o exato, que eu mais exato. gosto do filme também. É o que eu mais gosto do Eu filme. gosto disso. Eu acho os personagens meio rasos, assim, mas eu gosto, sei lá, dos momentinhos que o Gary Oldman tem com a Amanda Seyfried, sabe, deles serem as únicas coisas, sabe, iluminadas dentro do mundo que é todo frio e fechado, sabe, assim, e de tudo isso. Tem um filme do Fincher que eu não gosto nada, mas eu vi que faz um tempo que eu Benjamin Button, assim, que pra mim cai naquela coisa sabe, de um cara que é totalmente um robô, sabe, que funciona em filmes que ele usa esse traço robótico dele em prol do filme, tentando fazer um filme todo emocional, melodramático, sabe? Uma coisa que, sei lá, que você precisava de um Douglas Sirk ou de um Clint Eastwood pra fazer, sabe? Assim, aí acho que não Aham. rola, assim, Sim, sabe? total. Aí Total. eu não curto nada, assim. E já que Nossa, estamos falando... é verdade. O Benjamin Button na mão do Douglas Sirk ia ser bem interessante.
ia ser outra coisa, né? Porque eu acho que é isso, ou até um próprio Spielberg, dos melhores dias dele, eu acho que depende de um diretor que tenha esse valor muito da emoção, do humanismo, né? O que não rola no Benjamin Button, assim. E aí eu queria falar, já que eu citei ele, um outro diretor que eu amo demais, assim, sou um mega defensor dele, assim, pra mim é um dos 5 diretores favoritos, assim, do cinema mesmo, que é o Clint, assim, sabe? Tem vários filmes do Clint que o pessoal fala mal, que eu defendo e eu amo, assim, até, tipo, eu gosto muito do Amura, que eu sei que tem seus detratores, apesar de ter Gosto também. seus fãs também, assim, gosto muito, assim, do Amura. O Cry Macho, que também tem gente que não gosta, apesar de ter muita gente que gosta, Adoro. eu amo o Cry Macho, eu amei o Cry Macho, Eu mas adoro realmente, também. assim, o Clint tem alguns filmes, assim, que não dá para defender muito, assim, sabe, por exemplo, aquele filme do trem lá, assim, que eu acho bem 15 e complicado, 17. É. acho bem complicado, assim. Até gosto de algumas ideias do filme, mas acho que a execução é complicada, sabe, assim. Mas o pior filme dele, pra mim, que aí é o de Edgar, assim, né, de 2011, DiCaprio, né? com o DiCaprio, assim, que, assim, é um filme que eu acho que tinha tudo para dar certo, mas eu acho ele todo comprometido, porque eu acho o DiCaprio uma das piores atuações dele no filme, assim. Eu acho que o DiCaprio é excelente ator, assim, mas ele tá muito exagerado no filme, assim. Os filmes do Eastwood, ele sempre tem uma secura na narrativa, assim, sabe, e um cuidado em fazer uma direção muito clássica, assim, que eu fico fascinado, assim. Mas aí eu acho que aqui no filme, com a direção de fotografia do parceiro da vez dele, que é o Tom Stern, que fez a fotografia da maioria dos filmes dele na década de 2010, do ano 2000 para 2010, assim, eu acho que fica um tom de imponência muito grande, assim. Eu acho que os filmes do Clint, eles têm uma certa ambiguidade política que muito me interessa, porque, assim, ao mesmo tempo que ele é um cara de direita, ele consegue ter uma autocrítica aos próprios valores dele, às próprias figuras que ele acredita, assim, ou que ele pelo menos simpatiza, e ele consegue racionalizar tudo isso do ponto de vista bem emocional. É um cara que consegue fazer um filme celebrando o Nelson Mandela e fazer um filme como A Ponte de Madison, ou Os Imperdoáveis, O Mundo Perfeito, que questiona as próprias lógicas mentais dele, um filme como Mina de Ouro, que tem toda a coisa da eutanásia, assim, do papel da mulher e tudo isso. Aqui nesse filme, eu acho que ele acaba indo para caminho nenhum da figura do J. Edgar, assim, porque, assim, ao mesmo tempo que ele vê esse monstro que ele era, como uma humanidade que é meio, assim, até constrangedora, assim, e trata de alguns temas como a questão LGBT dele, assim, de tudo isso de um jeito que eu acho meio caricato, ao mesmo tempo ele quer mostrar que aquele cara é um cara que fez várias coisas, assim, terríveis, assim, mas parece meio suplantadas de tudo isso, sabe, assim, assim, visualmente, o Clint, para mim, é um dos diretores que mais domina esse negócio de decupagem, assim, sabe? Então, tipo assim, até num filme desses, que parece um filme meio barato, assim, desesperado para Oscar também, tem algumas grandes cenas, alguns grandes momentos, tipo ele conversando com o parceiro e namorado dele no final, assim, nele no leito de morte, assim, mas parece tudo diluído num filme meio que parece o Clint no piloto automático, e que ele não consegue lidar com a complexidade daquele personagem monstruoso, sabe? Assim, então acho que é um filme que dá muita vazão para os detratores do Clint, assim, que falam sobre aspectos de costumes, assim, ou de uma certa, às vezes, um tom automático que ele se coloca em vários filmes. Eu acho que os filmes do Clint, o filme fascinante dele, que eu acho que ele sempre tenta trazer algo novo, assim, mesmo quando ele não é totalmente redondo, como é nos melhores filmes dele. Nesse filme eu acho tudo meio diluído, sabe, assim. Eu concordo totalmente com tudo que você falou. Eu adoro também o Clint. Adoro justamente também, não só esse lado mais clássico dele, mas justamente essa ambiguidade que tem da pessoa Clint, como ele parece que revisa tudo nos filmes dele, né? São filmes que parece que estão se contradizendo o tempo inteiro, e acho isso muito Exato, fascinante. exato. Ele é um E o diretor da meu. contradição, né? Hã? Ele é um diretor da contradição, né? Assim, da ambiguidade, né? É, Sabe? Ele é super isso. total. E eu ia. O meu próximo filme ia ficar nele mesmo. Era o 1517 Trem para Paris, acho que é esse o nome. Esse aí é complicado. É Nossa, esse difícil. filme é muito. Assim, eu gosto, até gosto da ideia dele reencenar com as pessoas que estavam lá, se eu É. não me engano, é isso, né, que ele fez faz É bastante isso tempo que eu vi. mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas, nossa, nada funciona, assim, parece um Clint extremamente amador, assim, muita coisa, né, esse filme. Até na direção de atores mesmo, assim, ele não consegue. A ideia de trazer essas pessoas para gerar uma espécie de realismo quase documental no filme não funciona, né? Os caras não funcionam na frente da Não câmera, segura. né?
Não segura, não Não. segura, não segura, não segura. Eu acho muito interessante a ideia do filme mesmo como um todo, né? Você vê um diretor como Clint, que é reconhecido como um diretor clássico, assim, por excelência, né? Fazer uma coisa quase semi-documental, assim, de pegar os atores reais e encenando eles dentro do filme, sabe? Eu acho isso muito interessante, né? Tipo assim, é um Clint fazendo uma coisa que, sabe, que a gente poderia ver no filme, sei lá, do Alan Resnais ou do Godard da vida, né? Porque o pessoal fala muito do Clint como um diretor clássico, assim, ele é um diretor clássico de fato, mas o Luiz, ele sempre dá um vislumbre de modernidade, sabe? Tanto estética quanto narrativa, né? Os filmes dele tem esses momentos, assim, que você percebe isso, né? Até porque eles são diretor da contradição, o clássico e o moderno no cinema dele se misturam, assim, constantemente, né? Mas nesse filme eu acho que os atores estão muito ruins, sabe? Não só atores, né? Eu acho que aquelas figuras do que o filme pega reais são muito ruins, assim, e eu entendo ele tentar mostrar, ó, é o soldado como um ser humano, não soldado como como uma figura distante da vida cotidiana, né? Que é um Assim, pouco o que ele tá fazendo nesse momento da carreira dele, né? Você pega isso, os exato. Scully, você pega a própria Mullen em algum sentido, você pega esses O, filmes. o Richard Gere, O, o sniper americano, é a fase é, o heróica. Richard Gere, exato. As vezes são heróica, né? Assim, Essa figura heróica mais próxima da gente, né? Tipo, o ser é. humano que vira herói de alguma forma e tal. Eu acho que vai um pouco nessa linha, mas de todos os filmes, para mim, é o que menos funciona dele. Não, não funciona assim, e eu acho também que acaba se caindo muito naquela coisa que dá munição para, acho que os detratores do Creed, assim, dessa coisa que o J. Edgar tem também, assim, de um patriotismo desacerbado, assim, às vezes eu acho que o Creed é um diretor que consegue ser muito, assim, autocrítico sobre os Estados Unidos, assim, na maioria dos filmes dele, assim, sabe, dos valores dele, assim, e consegue colocar o dedo na ferida dessas coisas, assim, sabe, sempre com muita desconfiança, sabe, assim. Só que nesses filmes eu acho que ele deixa tudo muito torto, assim, sabe? Porque parece que ele tem um senso de protecionismo daquelas figuras, assim, sabe? Que fica toda quebrada, assim, que acaba sendo bem problemática, assim, pelas atitudes delas, assim, sabe? Como um todo e pela forma que ele vê elas, assim, sabe? É. O que em Sniper Americano, acho que ele já foi melhor. Por mais que Sniper Americano eu tenha muitas questões, assim. Eu também tenho, eu acho um filme menor dele, apesar de não achar ruim, É, assim, mas acho menor, assim. eu tenho questões, digamos, morais, assim, com tudo que o É, filme também. passa e tal, só que ao mesmo tempo é um filme que funciona muito bem dentro da lógica dele mesmo, eu acho, assim, dentro da lógica do protagonista e tal. Que a gente vai questionar todos os valores, assim, do cara dos Estados Unidos que pode ir lá e matar todo mundo e vir herói, só que ao mesmo tempo é um filme muito superior a esses, Ah, né? com certeza. Não, e tem grandes momentos, né, no Napoleão Americano, né? Mas a ressalva tem grandes momentos. Pra mim, dessa fase heróica dele, meus favoritos são o Sully, que eu acho muito subestimado. Eu amo o Sully, assim, acho muito foda. E o Richard Jewell também eu acho um filme, assim, tocante, assim, sabe? Assim, acho um filme... Eu acho um filme que realmente ele diz coisas sobre a nossa vida moderna, assim, eu acho que filmes que são obras-primas não dizem, sabe, assim, sabe? Então eu Não. acho ele muito foda, assim, sabe? Muito foda mesmo, assim. E aí, já que você falou do Clint, eu vou pegar de outro diretor, assim, que é queridinho também do pessoal que eu amo, assim, que é o Shyamalan, assim, sabe? Shyamalan, assim, eu defendo a maioria dos filmes dele, assim, os filmes mais autorais dele, até o fim do Tempos, que, cara, é um filme que eu não acho essa injustiça, essa obra-prima injustiçada que o pessoal acha. Eu vejo coisas que não se conectam pelo filme, apesar de eu entender o que o Shyamalan quer fazer, assim, mas eu acho um filme, assim, interessante, assim, sabe, eu acho um filme legal de ser visto, assim, tem coisas que eu gosto muito nele, assim, tipo, eu acho que o Shyamalan, a maioria deles, eles se fascinam muito, assim, porque é um diretor que tem muita habilidade de mise-en-scène mesmo, assim, de encenação, assim, sabe, eu acho que de uma ideia de como ele coloca os projetos dele, assim, sabe, tipo, o fim dos tempos tem uma coisa muito boa, tipo, dessa comédia do filme que tá em segundo plano, sabe, então certas coisas são Uhum. ridículas do filme, tipo a cena que todo mundo comenta, do Mark Wahlberg falando com as plantas e tal, assim, tipo, acabam sendo funcionários por causa disso, assim. Apesar que eu acho que se o filme tivesse um elenco melhor, talvez ele poderia ter um resultado, será que os filmes mais recentes que chamaram tem dessa reprodução formal, tem às vezes, tipo, o Old, por exemplo, assim, o próprio Batem a Porta, assim, sabe? Mas os filmes dele que eu acho indispensáveis são O Último Mestre do Ar, que eu acho um filme muito ruim, assim, sabe? Apesar dele ter momentos de mise-en-scène que eu gosto, assim, de criação visual, sabe? Mas eu acho que todo o filme é uma coisa totalmente quebrada, assim, que principalmente por encomenda, assim, que não vai pra lugar nenhum, sabe? Assim, e péssimas escolhas. Mas o pior de todos, pra mim, é o Depois da Terra, assim. Porque o Depois da Terra, ao meu ver, assim, é o filme do Shyamalan que qualquer outro diretor podia ter feito, sabe? Assim, sabe? Realmente ele estava naquele espaço da indústria
que ele não era mais levado a sério, injustamente, eu acho, na maioria das vezes, assim, sabe? Mas que ele não estava conseguindo se conectar com o público, assim, no geral, assim, com o próprio mercado e com os espectadores, assim, em grande parte, assim, apesar dele sempre ter tido fãs, assim, sabe? Pessoas que viam algo mais na obra dele. E aí ele fez esse projeto, que foi contratado pelo Smith para fazer, né? Que é um grande veículo para o Smith, para a tentativa de lançar o filho dele como astro de Hollywood, que acabou não funcionando, mas eu acho o filme muito ruim, sabe? Assim, eu acho muito genérico, assim, sabe? Eu acho muito chato, assim, sabe? Eu acho os dois atores, sabe? Tanto o Smith quanto o filho dele, assim, totalmente desinteressantes no filme, sabe? Então, eu fico triste de ver um diretor que eu gosto tanto nesse filme, fazendo um filme totalmente burocrático, sabe? Assim, que ele só fez realmente para se manter no mercado, sabe? Assim, sabe? Assim, e é um filme que poderia ter dado bem, assim, porque o filme poderia ter concepções visuais, assim, de mundo, assim, de ficção científica, que funcionariam, sabe? Mas eu acho que ele é todo quebrado, assim, sabe? Eu até conheço a gente que gosta muito dele, assim, mas esse aí é um dos poucos chamados que eu não consigo, assim, sabe? Eu acho lamentável o filme. Assim. Nossa, eu Nossa, também. eu também. Esses dois, eu acho os dois muito, muito ruins. Os dois. O Último Mestre do Ar e o Além da Terra. Assim, eu não coloquei nenhum deles na minha lista, porque o Shyamalan é um diretor que eu valorizo muito, mas nem sempre eu gosto tanto. Sim, sim, sim. O próprio tempo recente dele não é um filme que eu gosto tanto. Uhum. Eu acho que às vezes ele fica preso dentro de um. É uma espécie que são questões que acabam se tornando mais amarras para ele do que a autoria, eu acho. Entendo. Só que ainda assim, eu valorizo o tempo como filme, assim, eu vejo o Shyamalan ali. Por mais que eu não goste, por exemplo, do lance de ele querer dar aquela explicação no final e tudo mais, que para mim Aham, é onde ele fica preso um pouco dentro da lógica dele. exato. Mas eu ainda valorizo. O Fim dos Tempos, por exemplo, é um filme que eu gosto. Mesmo quando eu não gosto do Shyamalan, eu ainda valorizo o Shyamalan. Esses dois filmes não dá. Assim, não É, dá. Não porque tem são ele. projetos muito de encomenda, né? Que não tem ele mesmo, né? Assim, né? Por exemplo, o tempo, eu super entendo o pessoal que não gosta, tipo, da cena final, e ela realmente é uma coisa que eu acho que, tipo, se não tivesse, assim, talvez o filme fosse um filme de uma lógica mais redonda, mas tem alguns filmes chamados que eu gosto das coisas tortas, que, por exemplo, A Dama na Água. A Dama na Água é um filme que eu acho hipnotizante, sabe assim, que apesar de eu entender que ele não tem uma coisa e não é tipo uma vila, ou a visita, ou o corpo fechado, ou até o seu sentido, que são filmes que você vê, assim, uma lógica muito perfeita dentro deles, assim, muito redonda, tal, assim, sabe? Eu acho que tanto o Old, principalmente, assim, e o A Dama na Água são filmes mais A Dama na Água mais livres nesse sentido, e o Old, apesar de ter coisas espetaculares, mais soltos mesmo, assim. O Chamado, eu acho que entra um pouco disso, sabe? Tipo assim, tipo, das pessoas às vezes exigirem que todos os filmes sejam iguais, sabe? Assim, eu acho que o cinema do Shyamalan tem um tipo de diálogo e um tipo de interpretação, muitas vezes, assim, que é muito específica do cinema dele, de coisas que ele gosta dele, assim, que a gente não vê num tipo de criação clássica do cinema, muitas vezes, né? Tanto é que o filme mais, assim, universal dele e tal, que o pessoal geral, até o pessoal que não é fã do cinema dele gosta, é o seu sentido, que tem os traços deles, mas vai para um nível de interpretação, de diálogo, mais naturalista. Eu chamo de um diretor que foge do naturalismo. E o pessoal acho que às vezes rejeita isso, sabe assim? E eu gosto disso porque eu acho que ele se compromete com esse tom para construir o cinema dele, tanto na parte narrativa quanto na parte formal. Sabe assim? Eu acho que o que me pega muito do Old é que até vendo esse final, eu estava tão imergido pelo filme, tanto assim, em questão cênica mesmo, assim, em questão emocional que ele cria, assim, porque ele é um diretor emotivo, um diretor meio uma dramática por excelência, que eu vi o final, eu não me importei, sabe assim? E aí a gente vê uns filmes tipo O Depois da Terra e o Último Mestre do Ar, assim, são filmes que não me dizem nada dentro da obra do Shyamalan. Tudo bem, tem a questão da natureza, do Depois da Terra, mas é tão uma coisa, assim, X no filme, sabe assim, dentro desse projeto de vaidade do Smith e do filho dele, que eu acho que ficam totalmente jogadas, sabe, a meu ver, sabe assim. E eu também não sou muito fã dos filmes lá que ele fez, o Fragmentado e o Glass, assim, sabe? Vejo valor, tem coisas que eu gosto muito do filme e tal, assim, mas acho que eles têm muitos problemas, assim, sabe? O Assim. Fragmentado eu ainda gosto. O Vidro eu já não gosto muito, não. Ah, Já que a gente está falando de diretor perdendo um pouco a vamos sua lá.
autoria dentro de uma lógica meio hollywoodiana e tal, e falando também de fantasia, né, que Shyamalan é um cara que vai muito pro lado da fantasia, um diretor que eu não diria que eu amo ele, mas tem filmes dele que eu gosto muito, dentro da lógica da fantasia do Wuxia, é o Zhang Yimou. Gosto muito de Herói, gosto muito de O Clã das Adagas Adoro Voadoras, agora. gosto do Shadow, mais recente dele. Gosto Mas muito aqui, do Lentes Vermelhas. Adoro Lentes Vermelhas. então, mas aquele A Grande Muralha que ele faz, tenta trazer meio que uma ideia do Matt Wuxia, Damon, né? Matt Damon. nossa, por uma lógica meio hollywoodiana, assim, que parece que nada combina naquele filme, né? Parece que ele é o típico filme de um diretor que tem uma visão dentro de Hollywood, tem que fazer um filme de estúdio, então parece que ele tenta puxar algumas coisas meio que para a visão dele, mas o lado produtor não permite, né? Fica E para mim a quebrado. Grande Muralha é total isso, assim, nossa, é um filme muito, muito, muito ruim. É. Eu não vi esse filme totalmente por preconceito mesmo, assim, sabe? Porque eu não conheço ninguém que falou muito bem dele, assim, sabe? E também, cara, assim, também a impressão que você teve dele, a impressão que eu tive, assim, não vendo ele, sabe? Assim, tipo assim, a impressão que eu tive no primeiro plano, assim, logicamente que essas impressões podem estar erradas ou certas, mas aí não me emocionou a vê-lo, não. Assim, né? O Zang Zimu, eu gosto dele, assim, tem filmes dele que eu acho muito bons, assim, sabe? Eu acho que às vezes ele cai numa coisa meio distante demais, meio fria, alguns filmes, sabe? Assim, uma coisa meio muito distanciada, assim, que eu não sou muito fã, não. Assim, mas acho que quando ele acerta, ele consegue combinar isso com um senso de espetáculo visual que muito me pega mesmo, tipo o Herói, ou Entre Vermelhos que eu adoro, assim, mas esse A Grande Muralha eu não vi nada interessante nele, tanto é que foi um fracasso, né? Assim, né? Foi. Fracasso, né? Então, realmente, assim, ele é um filme meio X na filmografia dele, né? Assim, tem um filme que eu acho que tá na minha lista que se encaixa bem nisso, assim, de um diretor que eu sou apaixonado também, um dos meus diretores favoritos, assim, que é o Old Boy, do Spike Lee, assim, que eu acho um lixo completo, assim, o Spike Lee eu amo, assim, sabe? Faço com certeza um dos, sei lá, 5 filmes da minha vida, assim, eu tenho vários filmes do Spike Lee que eu sou devoto mesmo, assim, o cinema dele, assim, me pega mas eu também acho que é um filme que, assim, ele tá lá só como um executor de estúdio, assim mesmo, assim, sabe? Num filme totalmente vazio do tipo de cinema que o Spike Lee consegue fazer. O Spike Lee é um diretor muito versátil, sabe? Assim, ele consegue fazer um plano perfeito, assim, que é um filme de estúdio, que é um filme pensado numa lógica também de cinema de gênero, mas consegue oferecer dentro um olhar específico dele mesmo. Assim, no Old Boy parece que isso fica tudo diluído, sabe? Assim, parece um filme genérico, sabe? Assim, do remake de um filme ótimo, assim, sabe? Que só está sendo feito porque americano não lê legenda, tal, assim, e tem essa obrigação do mercado de fazer esses remakes, assim, que ficam só como exemplos piores de tudo que aqueles filmes fizeram de bom, sabe assim? Então, para mim, é um filme que não me diz nada ali da obra do Spike Lee, sabe assim? E ele tem, sabe assim, é um daqueles remakes, sabe? Quadro a quadro, levados a sério, assim, sabe? E as mudanças dele são tão superficiais, sabe assim? E rasas, assim, que eu não vejo porquê, sabe? O Spike Lee ter feito um filme desses, assim, me deixa meio, assim, sabe? O cara como ele, sabe? Da estatura dele, sabe? Do talento dele, fazer um filme desses, assim, sabe? É uma coisa totalmente, sabe? Um ponto X da obra dele, sabe? Também, assim, sabe? É todo bagunçado, desorientado, a direção, sabe? As cenas de luta são muito ruins. É complicado o filme, assim. Eu não vi o Old Boy dele pelo mesmo motivo que você não viu a Grande Muralha. Pelo Cara, mesmo motivo. Mas acho que foi bom se puxar o Old Boy, que aí eu já trago o seguinte meu, que aí eu vou no Park Chan-wook, que é o Lei de Vingança. Putz, eu gosto muito do Park Chan-wook, mas Lei de Vingança, para mim, não rola, assim. Não é rola mesmo. complicado. Não que eu goste de tudo dele, assim, mas Lei de Vingança é de longe que eu menos gosto. Assim. Até como ele trabalha a questão da violência tão bem em outros filmes, aqui eu acho que ele cai muito para aquele lado do quase um torture porn, O assim. choque, né? O choque pelo choque, Choque né? pelo choque, choque pelo É, choque. também não gosto desse filme, não. Assim, Park Chan-wook é engraçado, né? Ele é um diretor eu tenho uma relação meio amo e odeio com ele, assim, sabe? Tem filmes dele que eu adoro, tipo Old Boy, tal. Assim, gosto daquele que ele fez nos Estados Unidos, curiosamente, aquele Stoker, assim, achou legal, Esse é assim, outro sabe? argumento. Mas, cara, assim, tem uns filmes dele que eu acho que ele cai num negócio, assim, que eu acho muito um virtuosismo apático mesmo, assim, ou tem uma coisa muito choque pelo choque, ou numa coisa muito
que é assim, uma coisa muito de roteirismo, às vezes, sabe, das reviravoltas, dos choques, sabe, assim, o Redmayne, que eu sei que o pessoal ama, assim, sabe, assim, às vezes eu acho que ele pesa a mão demais nessas coisas, sabe assim, que eu sei que o pessoal gosta, até esse filme recente dele, que eu sei que o pessoal, muita gente amou também, o Turibe, eu não consegui entrar no filme, apesar de ver várias coisas legais nele, assim, então esse é um diretor que eu tenho essa dificuldade de entrar, sabe, assim, de aderir ao cinema dele, às vezes, sabe. Eu gosto bastante de A Criada e de Decisão de Partir. O Stoker eu já não gosto tanto assim, Uhum. mas ainda gosto. Agora, o Lei de Vingança, para mim, é o filme, assim, Acho fraquíssimo. definidor, assim, do lado negativo do que o cinema dele pode ser. Porque é um filme com a assinatura dele, mas, ao mesmo tempo, é levada pro pior lado possível. Uhum, uhum, uhum. Não, com certeza, com certeza. E eu vou citar um diretor, assim, assim, que eu acho que ele teve uma decadência muito forte, assim, sabe? Assim, eu acho que ele e a dupla dele começaram muito bem, assim, e acho que teve uma decadência gigantesca e fez um filme que eu odeio, assim, que eu acho pavoroso, que é o Green Book, que é do Peter Farrelly, assim, sabe? O Peter Farrelly, pra mim, assim, fez alguma das melhores comédias, assim, do cinema hollywoodiano dos 90 pra cá, sabe? Eu amo Quer Ficar com Mary, amo Debi Lloyd, assim, tem o filme dele que é O Irado em Você, que eu acho uma pérola, assim, sabe? Assim, Eu e Mesmo Irene, sabe? Acho que são filmes que ele e o irmão dele, Bob Farrelly, eles conseguem construir essa comédia grosseira, assim, com uma habilidade que eu acho, assim, muito foda mesmo, assim. Só que eu acho que eles foram decaindo, sabe? Assim, fez aquele Hell Pass, assim, que já é ruim, sabe? Assim, e parece que eles não conseguiram mais dialogar com as sensibilidades, assim, sabe, que o mundo foi passando, assim, e foi entrando num estilo cada vez mais genérico, assim, que também caiu nisso que a gente falou, assim, de um tempo pra cá, que é quando o diretor, ele vira uma paródia dele mesmo, que eu acho uma das piores coisas que pode acontecer com qualquer realizador, sabe, assim, então esses últimos filmes deles eu acho muito complicado. E aí veio o Green Book, que é o filme que deu o Oscar, né, pro Peter Farrelly, né, com o melhor filme, né, que é um dos piores Oscars de todos os tempos, assim, que é um filme que é engraçado, porque tem aquele traço de comédia grosseira que ele tinha com o irmão, assim, né, esse tipo de relação de dupla, né, do Viggo Mortensen com o Mahershala Ali, assim, que você vê que ele está articulando isso, assim, tem um desejo de fazer um cinema à moda antiga, assim, sabe? Só que do jeito mais padronizado, assim, genérico, E assim, como parece, possível. parece que nunca é o interesse final do filme, né? Não, não, Isso tá não. ali, mas não é o interesse do filme. Não, não é, não é. E tudo extremamente, assim, mal fotografado, assim, mal pensado nesse sentido, sabe, assim, sem nenhum tipo de identidade, assim, sabe. Então é foda, porque se você vê as comédias deles dos anos 90, são comédias, assim, que até impressionavam as pessoas, assim, sabe. Porque eram comédias muito bem tratadas, assim, no sentido formal da coisa, assim, sabe, e no sentido narrativo também, de comprometimento com aquilo. Por mais que sejam comédias também idiotas, assim, grosseiras, assim, você vê uma ideia de cinema muito forte nelas, assim, sabe? E nesse filme não tem essa ideia de cinema, sabe? É um road movie, assim, que você não tem aquele interesse pela estrada, pelas paisagens, sabe? Pelo plano aberto, assim, além, logicamente, dos problemas, assim, assim, temáticos do filme que são asquerosos, assim, sabe? É um filme asqueroso, assim, sabe? Assim, é um filme hipócrita, sabe? Assim, tematicamente, sabe? Assim, o filme que não se compromete com nada e que é tipo, é asqueroso, assim, o uso que ele faz da relação do Mohamed Ali com o Viggo Mortensen, sabe, assim, então é um filme genérico de Oscar, de diretores que eu acho que começaram muito bem e se perderam, sabe, assim, né, a coisa de tentar entrar num drama de prestígio, que é a única coisa que a academia entende, sabe assim, porque é aquela coisa, né, as comédias deles eram esnobadas, aí quando eles fazem um drama de prestígio medíocre, problemático, eles são validados, né? Assim, conduzindo desde sabe assim, de quinta, eles são validados, né? Cara, é triste ver, porque eu não sei se você viu esse filme novo do Bobby Farrell, que é o irmão do Peter, esse Champion, assim, sabe, cara? É um filme com o Woody Harris, eu sei que ele vai treinar uma equipe de basquete, assim, foi um filme que saiu esse ano até foi lançado no Brasil. Cara, é aquela coisa, parece aquelas comédias dele dos anos 90 2000, só que sem um tipo de brilho, cuidado, sabe? Assim, é desatualizado, sabe? São caras que se perderam no tempo, sabe? Eu acho triste quando rola isso com diretores que começaram tão bem, assim, mas enfim, falei, Vitor. Assim. Eu concordo totalmente com você. E tem até um lance meio protocolar, né, em Green Book, assim, tipo, o cara é meio que o. É,
meio safado e tal. Aí tem que ter uma cena dele tentando roubar um negócio para falar pro É, público, olha só como ele... Ou a cena da chuva, do Mahershala Ali, tipo, falando tudo aquilo que a gente já tinha entendido horrível, o filme horrível, inteiro. horrível, Nossa senhora, horrível, é horrível, tenebroso, é tenebroso. horrível. Horrível. O tratamento do personagem de Mahershala Ali, né? É nojento, né, cara? O personagem do Viggo Mortensen, né, cara? Assim, o jeito que o filme trata o racismo é uma coisa, assim, asquerosa mesmo, assim. É de vomitar mesmo, assim, sabe? Então é um filme que, assim, eu quando eu vi, eu fiquei, assim, enojado mesmo, ver esse filme ganhando o que ganhou, sabe? Assim, né? E é triste, porque é um filme que acaba manchando, assim, a carreira, porque é um filme que, claramente, o diretor ele tenta fazer essa coisa, tipo, esse bom mocismo, tipo, vou falar de um tema sério, sabe, assim, um tema socialmente relevante, de um jeito sério, assim, sabe, mas de um jeito tão hipócrita, e que claramente não tem nenhuma ideia do que ele tá falando, e nenhuma daquelas pessoas tem ideia do que estão falando, assim, sabe, que acaba meio que manchando a carreira dele, sabe? Muita gente vai ver o Peter Farrelly e não vai lembrar do, sei lá, do que vai ficar com o Meryl, ou do Baby Lloyd, ou do Ligado em Você, ou mesmo Irene, sabe, assim, ou daquele filme do Ben Stiller que eu gosto muito, que é o Antes Só do que Mal Acompanhado, sabe? Vou lembrar desse filme. Isso que eu acho foda, assim, sabe? Isso que eu acho terrível, assim, quando isso acontece. Eu acho muito triste, assim, sabe? Além do filme ser horrível, assim, asqueroso, assim, por vários motivos, assim, né? Eu queria te perguntar, Vitor, assim, se você tiver outros aí pra citar, vai citando aí, cara, assim, do que você queria citar, assim, né? De cabeça, ó, eu vou falar uns agora que eu não lembro tanto. Vou até pegar a colinha no celular. Assim, eu não lembro tanto que eu já vi há muito tempo. Um deles é acho que é Imagem em Palavra, o título em português do Godard, assim, que eu sei que é bem divisivo, tem muita gente que ama esse filme, e eu gosto do Godard, do lance dele até o final da carreira, ele tá sempre inventando e Aham, testando aham. linguagens. Eu acho isso muito fascinante, mas esse filme, para mim, assim, não funciona para mim, em nenhum sentido. Posso nem Não, atacar nem defender, porque esse é um dos Godards que eu não vi, apesar de eu ser um apaixonado pelo Godard, é um dos meus favoritos, assim, mas esse é um dos que eu não vi, assim, beleza. outro que eu vi faz muito tempo, talvez se eu reassistisse hoje, eu ia ter uma outra impressão, é o Destino de Júpiter, que é o único filme das Irmãs Wachowski que eu não gosto assim Gosto, nada. Assim. gosto, mas Você gosta? entendo as críticas, entendo as críticas. Eu preciso reassistir, mas eu gosto de tudo delas. Esse é o único que não. Eu amo, É, eu amo. o, outro, no caso do Del Toro, assim, tem coisa do Del Toro que eu não gosto tanto, assim, mas A Colina Escarlate é pra mim um filme dele que não rola. Assim. Sabe o filme dele que eu não gosto nada? Assim, eu não gosto nada daquele filme dele, O Beco do Pesadelo, cara, assim, eu achei Ah, muito. esse eu já gosto. Esse eu Eu já gosto achei, eu bastante. achei, eu achei uma coisa. Eu acho que cai nessa coisa muito. Tipo, o filme é lindo, tal, a direção de arte e tal, assim, os atores são todos bons, assim, a fotografia do filme é lindíssima, mas eu acho que cai muito nessa coisa da apatia burocrática de cinema de prestígio, sabe? Pra mim é um filme que nunca engrena. Assim, quando ele vai engrenar no final, quando eu tava gostando do filme, sabe assim, parece que ele acaba, sabe assim? Então eu realmente não gosto desse filme. Assim, eu gosto muito do autor, assim, sabe? Não é um diretor que eu sou apaixonado, assim, mas ele tem eu acho que ele tem um problema, às vezes, sabe, de não pegar o projeto que casa com ele, às vezes, sabe assim? Eu acho que tem um problema, às vezes, parece que o doutor é um cara que gosta muito de cinema, né? Assim, ele Uhum. é um apaixonado por cinema, e pelo fazer do cinema, sabe? Ele é fã de vários filmes, né? E às vezes eu acho que tem alguns filmes dele que parece mais um fã de cinema do que um cineasta, sabe? Assim, parece que ele olha tudo aquilo tão à distância que ele não se coloca no filme. A Corrida Escarlate eu já entro mais no filme e tal, não sei o quê. Mas eu acho que tem esse problema também, sabe? Parece que ele tá olhando aquilo tão à distância, às vezes, assim, que assim, nem ele entra no filme, nem a gente entra no filme, sabe? Assim, acho que tem alguns filmes que caem nisso, assim, apesar de ter filmes que eu acho que ele supera isso totalmente, assim, sabe? São filmes maravilhosos. Acho que até poderia falar outros, mas acho que eu vou finalizar com esse, porque é mais um caso de um filme que eu já vi há muito tempo, eu achava muito ruim, nem lembrava que existia, na verdade. E aí eu descobri que é do Sam Raimi, que é um diretor que eu gosto muito, que é aquele. Eu não lembro direito o subtítulo, é Oz, Grande e Poderoso, alguma coisa assim. Eu nunca vi. Nossa É senhora, é um dos muito filmes do ruim. Sam Raimi que eu nunca vi, assim, sabe? Eu amo o Sam Raimi também, Eu assim, né? também. Nunca vi esse não. Que é um filme que tirando depois, antes do Doutor Estranho que ele fez, é o último filme dele, né? Assim, depois ele só foi produzir coisas, assim, tem vários pra Sim. televisão, né? E aí fez esse filme pra Disney e tal. E aí depois, assim, nunca mais, não tinha voltado, né, a fazer nada.
assim, né? Eu vou citar alguns aqui, né? Assim, aí você comenta, assim, vai ser pegar alguns aqui para falar, né? Tem vários, né? Mas eu vou citar só esse, assim, que é um diretor que, apesar de ser uma pessoa repugnante, assim, um ser detestável, é um diretor que eu gosto muito do cinema dele, deixando claro, assim, do cinema, que é baseado em fatos reais do Polanski, assim, sabe, assim, que eu acho uma decepção, assim, quando eu vi, sabe, assim, me surpreendeu o Polanski fazer um filme tão sem jeito, assim, onde tudo é tão jogado, sabe, que um cara que domina o suspense, a tensão, sabe, assim, fazer um filme tão desinteressante nesse sentido, sabe, assim, é um filme que eu acho terrível, assim, até as atrizes que são muito boas, né, tanto a Manuela Singer quanto a Eva Green, né, eu já vi elas melhores em várias outras coisas, assim, parece que elas fazem sub elas mesmas no filme, sabe, assim, acho terrível, assim, um diretor que eu adoro também, sou defensor de vários filmes dele, mas esse eu achei terrível, assim, que é o Pinóquio do Robert Zemeckis, assim, cara, horroroso, assim mesmo, assim, né? Você vê alguns traços dele, mas totalmente diluído nessa máquina de live action da Disney, assim, que eles seguem todos uma mesma lógica, totalmente quebrada, assim, sabe? Outro filme que eu detesto, o Aloha, do Cameron Crowe, que é outro diretor que eu gosto muito, assim, sabe? Assim, que eu acho que tem grandes momentos. Assim, mas no Aloha eu acho tudo também, assim, acho que essa coisa que ele tenta fazer da média de romance, que é uma coisa que ele domina muito bem, assim, nesse filme parece ele totalmente também desajeitado em como lida com isso, né? Assim, né? Eu também quero citar um diretor que eu amo, que é o Lumet, né? Mas o remake dele do Gora, do Caçavetes, realmente não é dos seus melhores dias, assim, sabe? Ficou complicado demais, assim, essa parceria dele com a Sharon Stone. E um diretor que eu acho que começou maravilhosamente bem, assim, né, com Harry Série, It's Spy No Tape, Princesa Prometida, Say By Me, que o Rob Reiner, assim, pra mim, tem uma das melhores carreiras dos anos 80, sabe, assim, desse cinema comercialzão, mas aí fez um filme chamado, que pouca gente lembra dele hoje em dia, mas que eu acho muito ruim, que é o Fantasma do Passado, assim, sabe, que é um filme com o Ike Balder, o Golder, que o Ike Balder tem que acusar um cara racista, que é o James Woods, assim, que matou o marido da Whoopi Goldberg, que é um ativista dos direitos civis negro, assim, sabe? Assim, para mim é um desses dramas de Oscar, assim, que desesperadamente pro Oscar, totalmente burocráticos, assim, e caindo nos mesmos problemas que a gente falou muito do Green Book e do Amistade, sabe? Assim, então, ficaria nesse, assim, logicamente deve ter mais filmes nesse sentido, mas assim, que fica esses por agora, né? Mas assim, Vitor, o que você tira, no geral, desse papo que a gente falou, desses filmes que a gente citou, assim, alguma coisa em comum entre eles, algum traço que a gente consiga ver de por que isso acontece, às vezes, com esses diretores, assim, sabe? Que são gênios, alguns deles, assim, ou diretores muito bons, assim, pelo menos, assim. Eu não sei, acho que eu vejo um pouco alguns casos, um diretor que ele tem uma assinatura muito forte se torna refém dessa assinatura em algum sentido que possa ser. E isso vai variar, né? No caso do Shyamalan, a gente acaba discordando um pouco. No caso do Spielberg, a gente já concorda um pouco mais. Aham, 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 aham. Tem o lance também, obviamente, de quando esses diretores mais autorais eles têm que se envolver numa lógica de estúdio, né? Acho que esse é Sim. o caso principal aqui. Mas não sei, eu acho que varia muito, né? Porque são diretores muito diferentes, com assinaturas muito diferentes. Acho que Sem dúvida. pode ser variados motivos para uma obra não funcionar, né? Mas acho que os dois que se destacam mais para mim são esses dois casos. O caso do Zemeckis eu acho que entra muito na segunda lógica, né? Você falou, eu não vi o Pinóquio dele e provavelmente não vou ver, porque as últimas coisas que eu assisti dele eu não gosto de quase nada. A Convenção das Bruxas, tenebroso. Então, não assisti. Mas eu acho que são duas possibilidades assim muito fortes em cineastas mais autorais. Óbvio que há outras, e há sempre filmes que a gente vai discordar, né? Com Acho que isso é certeza. muito Ah, normal. faz parte, né? Com certeza vai ter gente gostando de vários filmes que a gente falou aqui, né? E vai ter gente concordando com a gente também, né? A beleza do cinema é essa, né? Eu acho que a beleza também tá muito no acaso, né? Às vezes o diretor pode ser um puta diretor, e às vezes o projeto como um todo não dá liga, não funcionar, sabe? Sabe assim, não ser tão bom quanto os melhores dias dele, assim, sabe? Isso varia, né? Assim, são poucos os diretores, né? Que você vai olhar e você vê a carreira que é só pedrada, às vezes, assim, né? Assim, são poucos esses diretores, né? Assim, né? Por exemplo, tem diretores que até os filmes mais questionáveis dele eu adoro. Tipo, sei lá, o Michael Mann, até o The Keep, que nem o Michael Mann gosta, eu adoro o The Keep, sabe assim, sabe assim. É um filme que eu gosto de ver. Por mais que ele tenha vários problemas, eu gosto muito dele, né? Todo mundo vai ter esses diretores que sabe assim, por mais que façam um filme menor, você vai gostar muito deles. Aí você vai ter diretores que você ama,
E pode fazer ter um filme ruim aqui, um filme mais fraco aqui, sabe? Mas você quando vai pensar neles, acho que isso que essa coisa do que a gente tá falando, assim. Sempre que a gente vai pensar nesse diretor que a gente citou, a gente sempre vai pesar, o que vai pesar vai ser o lado positivo, sabe assim? Sabe? Não vai ser um ou outro filme ruim que ele vai ter na carreira, né? Tirando o Peter Farrell, que realmente o Green Book manchou bastante a coisa, assim. Mas por exemplo, ele sempre vai ter o Quem Vai Ficar com Mel, sempre vai ter os outros filmes dele, sabe? O Debi Lodge, eles vão continuar ali, sabe assim? E os outros diretores, sabe assim? Que os bons filmes deles, eles sempre vão se destacar muito mais do que os filmes ruins. Eu acho que se a gente, no futuro, assim, marcar para fazer um vídeo, sabe, de filmes bons, de diretores que a gente odeia, assim, a gente vai pensar nessa frase, porque o que vai se destacar neles vai ser os filmes, o cinema que, no geral, a gente não gosta, que na maioria das vezes a gente não gosta, mas vai ter um exemplo aqui ou ali, ou específico de filmes que a gente gostou deles, assim, porque todo mundo é capaz. É aquela coisa, né, que eu acho que é uma das coisas vitais da crítica, né? Todo diretor é capaz de fazer um filme ruim e todo diretor é capaz de fazer um filme bom. Assim, por mais que a gente ame ele, por mais que a gente odeie ele, né? Assim, por isso a gente, assim, logicamente que a gente sempre vai ter. A gente vai para a sessão com alguma expectativa, né? A gente é ser humano, né? Assim, então falar que a gente não vai com expectativa ver filme, né? É mentira, né? Assim, né? Mas só que assim, a gente também não tem que ser dominado pela expectativa, porque às vezes pode ir para o filme sedento por causa da equipe, por causa do diretor, por causa que interessa a gente se decepcionar e acontece, assim. O Beco do Pesadelo foi assim, por exemplo, ver ele sedento, assim, pô, Del Toro, pá, meu trailer, puto elenco e tal, o filme não me pegou, acontece, assim. E vai ter algum filme que a gente vai com todos os paus e pés na mão, e aí a gente vai, pô, legal, isso bacana, melhor do que eu achava, né? Isso acontece. Por exemplo, eu sei que tem gente que ama ele. Eu detesto o Yorgos Lanthimos, assim, eu odeio o cinema dele, assim, acho pavoroso, assim. Mas eu fui ver a favorita dele, assim, cara, com pau de pé na mão. E gostei muito do filme, assim, achei um filme muito legal. Assim, então essas coisas acontecem. E, logicamente, vai ter os diretores que a gente não gosta mesmo, vai ver com o pé atrás e vai se confirmar pra gente esse pé atrás, assim. E os diretores que a gente ama vai se confirmar pra gente o melhor deles, assim. E sempre vai ser variar, assim, desse jeito. Total, total. Acho que tem o caso do Cena de um Casamento, que não é um cara que eu odeio, mas eu não sou tão fã do Noah Baumbach, e o Cena de um Casamento, para mim, se destaca muito na filmografia dele. O próprio Babilônia, recente, eu gosto muito de Whiplash, mas não sou muito fã dos outros filmes do Chazelle, e para mim, Babilônia foi uma grata surpresa. Assim, eu achava, tinha certeza que eu não ia gostar do filme e fiquei bem feliz com o que vi. Então, claro, tem vários e vários casos assim. Acho que a gente está bem alinhado, né, nesse sentido. Com certeza, com certeza, com certeza. E vamos já deixar também que um dia você vai voltar para falar disso, né? De filmes que gostamos, de diretores que a gente ou não se importa, ou a gente não gosta mesmo, odeia, tal, assim. Que também eu acho que é outro lado da moeda, né, Vitor? Assim. Acho que sim, acho que é bem interessante. Acho até mais tranquilo de fazer esse, acho mais fácil. Com certeza, com certeza, com certeza. Bem, Vitor, assim, reforce de novo onde a gente pode te achar, suas redes, assim, o seu trabalho, assim, o pessoal, assim, que está aqui acabando de ver a gente, a nossa despedida. Então, no YouTube eu tô no canal 16mm, né? 16mm, que eu já tenho há muitos anos. E nas outras redes sociais são todas Victor H. Russo. Então eu sou mais ativo atualmente de todas no Instagram, que é onde eu produzo mesmo conteúdo, assim, mais de um post por semana, direto nos stories e tal, que tem uma programação fixa. Mas o Letterboxd, eu uso muito o Letterboxd também, todos os filmes que eu assisto, eu coloco lá, todo filme eu coloco texto, todas as minhas críticas, você consegue achar por lá também. No Twitter eu tô tentando ficar cada vez mais ativo e tô um pouco mais ativo também quando assisto filme, faço primeiras impressões lá, comento mais coisas. E tirando as minhas redes pessoais, tem também a Filmes e Filmes, que eu escrevo crítica também, bastante crítica por mês, assim. Perfeito, gente. Sigam o Vitor em todos esses lugares. Os links todos vão estar aqui, assim. Vitor, muito obrigado. Foi um ótimo vídeo, assim, cara. Volte sempre, assim, cara. Vou te convidar mais vezes. Assim, você vai ser uma figura constante aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um link no vídeo, comentar aqui embaixo também, com filmes que vocês tiveram esse sentimento, vocês gostaram do diretor, mas o filme não funciona para vocês, e comenta dos filmes que a gente citou também aqui, que vocês concordam, discordam. Toquem no sininho de notificação, recomendem o vídeo, e o canal, assim, compartilhem ele nas suas redes sociais que puder, e me sigam nas minhas redes sociais que vão estar aqui. É isso, gente. Falou, até o próximo vídeo.